Oi, gente. O ex-jogador de futebol chamado Craque Neto, grande ídolo da torcida do Guarani e do Corinthians, resolveu protestar duramente contra a atitude do Guarani de fazer um evento para as vítimas das enchentes, convidando o Jair Bolsonaro. Craque Neto, que foi membro da democracia corintiana, foi um crítico da ditadura militar. E o Bolsonaro, esse, a gente sabe, é viúva da ditadura militar. Neto também tocou em outros temas polêmicos em que nós vamos ver nesse vídeo e mostrou coragem incomum para o meio do futebol, que vale muito elogio. Eu quero mostrar esse vídeo para vocês e tecer mais comentários sobre esse assunto e sobre essa tentativa de politizar a tragédia. Gente que está querendo politizar a tragédia, vale a pena dizer, querendo se aproveitar e crescer, ganhar capital político na tragédia das enchentes, gente como Bolsonaro, que são negacionistas da mudança climática que é em larga medida responsável pela tragédia no Rio Grande do Sul. Ou seja, eles seriam as últimas pessoas que deveriam estar tentando falar sobre esse tema, porque eles têm as mãos sujas quando o assunto é proteção ambiental. Mas vamos seguir. Vamos ver o vídeo e tecer comentários. Acostumado a dar opiniões contundentes na TV, o ex-jogador e apresentador esportivo Neto fez uma séria ameaça ao Guarani, clube de Campinas que o revelou para o futebol. Neto, ou o Craque Neto, como é conhecido por muitos, ficou famoso inicialmente como jogador de futebol. Se você torce pelo Corinthians e tem mais de 30 anos, com certeza já comemorou um dos seus inúmeros gols de falta. Até hoje, ele é apontado como um dos maiores da história nesse quesito. Mas o Craque Neto também é famoso, e principalmente para as novas gerações, por suas participações na TV Bandeirantes, onde apresenta um programa diário de futebol. Lá ele não foge da polêmica. A última delas envolve o Guarani, onde surgiu Neto e que por isso o idolatra até hoje como um de seus maiores na história, ao lado de Zenon, Careca, Neneca, Mauro Silva. Durante o programa Os Donos da Bola, Neto anunciou sua decisão de renunciar à posição de ídolo do Guarani e com isso abandonar o clube onde iniciou sua carreira. O presidente do Guarani, o vice-presidente do Guarani, diretor do Guarani, se vocês fizerem isso que eu tô vendo que vocês vão fazer hoje aí, vocês esquecem. Esquece, pode esquecer, hein? Esquece o ídolo aqui. Mas por que, Neto? Guarani é um time da democracia. Explicando, o Guarani divulgou que Jair Bolsonaro estaria presente a um evento no Brinco de Ouro da Princesa, o estádio que pertence ao time de Campinas. O evento deverá ocorrer na semana que vem, em 29 de maio. Contará com a presença de outra estrela da extrema-direita brasileira, o governador paulista Tarcísio de Freitas. Só um pouquinho de contextualização. Quando ele fala que pertence à democracia, o Neto está se referindo ao fato que tiveram clubes durante a ditadura militar que, como forma de criticar a ditadura, organizaram democracias internas dos jogadores, que era uma forma de dizer para os brasileiros, para o regime, que eles faziam parte de uma resistência crítica à ditadura. E muitos desses jogadores participaram dos movimentos no final dos anos 70 e no início dos anos 80 de defesa da democracia. Muitos, inclusive, participaram das diretas já. E, nunca é demais lembrar, o Bolsonaro é um apologista da ditadura militar, alguém que defende a ditadura militar, arruma desculpas para a ditadura militar, né? Queria... todas as evidências sugerem organizou, na verdade, tentou a realização de um golpe militar para evitar que Lula assumisse, porque tem 2 generais já confirmando que foram apresentados a minutas golpistas, né? Felizmente, esse plano golpista não prosperou e o inquérito hoje está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Então, diante de um apologista da ditadura militar, alguém que defendeu a democracia, que participou de movimentos de defesa da democracia, se vê ofendido, com razão, pelo Guarani dar palco para a politização da tragédia, para a tentativa de ganho político em cima da tragédia, ainda mais de um negacionista climático, quando as enchentes são resultado justamente da mudança climática. Quer dizer, é muita hipocrisia e tentativa de politicagem em cima da tragédia do Bolsonaro e dessas lideranças da extrema-direita. Mas vamos seguir. A coragem do Neto é elogiável.
O corte do vídeo com o craque Neto dando o recado aos cartolas do Guarani logo viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira, 24 de maio. Felipe Neto apoiou o ex-jogador e hoje apresentador de TV. O craque Neto é um dos maiores que temos. Dar a cara a tapa, botar o corpo na frente. Essa é a postura de quem não se acovarda por medo de perder seguidorzinho, afirmou o influenciador digital no X no antigo Twitter. Mas a turma da extrema-direita sentiu. O deputado Nicolas Ferreira, do PL Mineiro, resolveu dar pitaco no evento em São Paulo e atacou Neto. Craque de lugar nenhum. Ídolo de ninguém. Ah, Nicolas, você sentiu, hein? Das duas, ou você tem um nível... De você dizer que o Neto não é craque de lugar nenhum, ídolo de ninguém, das duas, ou você acabou de demonstrar que não entende nada de mais um tema, porque não entende nada de economia, de política, e não entende nada de futebol, porque, obviamente, Neto é um grande ídolo da torcida do Guarani e do Corinthians, especialmente do Corinthians, ou você simplesmente está com despeito. Sabe que ele é um grande ídolo, mas diz isso e tenta diminuir o Neto porque ele diz o que você não suporta ouvir, o que você fica profundamente incomodado de ouvir, não é? E aí precisa, de forma baixa, sair para defender o seu mito, o seu ídolo. Na semana passada, o apresentador da Band já havia disparado contra bolsonaristas e o ex-presidente Jair Bolsonaro em seu programa. Ele criticou gritos homofóbicos da torcida corintiana em jogo contra o São Paulo e acrescentou que o Brasil, até há pouco tempo, tinha um presidente que destilava homofobia e misoginia. Quando um canto homofóbico como esse ecoa aqui, será que a gente não tem que brigar? A gente teve um ex-presidente que falava assim: mulher não pode ganhar mais que homem porque ela dá à luz. É mentira minha? Que eu ia virar jacaré por tomar vacina? Questionou. Brilhante fala do Neto, de enorme coragem, porque no ambiente do futebol, ele criticar homofobia, misoginia e negacionismo científico é um ato de muita coragem, entendeu? Ele tá, enfim, é uma fala irrepreensível, excelente. Realmente essa fala do Neto assim como a outra em relação ao Guarani, é brilhante, muito elogiável mesmo. Mas enfim, vamos seguir. O ex-jogador. Em 2022, ano da eleição presidencial, Neto entrou em polêmica com o apresentador Thiago Leifert, ex-Globo, e que havia dito que preferia dar um tiro em si mesmo a decidir votar em alguém. Thiago Leifert, você não precisa dar um tiro na sua cabeça para não votar no Lula. É só você não votar. Você não precisa votar no Lula, mas você votou no Bolsonaro, disse o ex-jogador do Corinthians. Em agosto daquele ano, pouco antes do debate da Bandeirantes com os presidenciáveis, Neto surpreendeu a apresentadora Adriana Araújo e tascou a pergunta ao vivo: está confirmado todo mundo ou o Bolsonaro pipocou? Por fim, um questionamento singelo: por que o Guarani da cidade de Campinas decide fazer um evento de ajuda aos gaúchos vitimados pelas enchentes, o que é elogiável, mas chama para isso o ex-presidente Bolsonaro? O objetivo é ajudar o Rio Grande do Sul? Ou, além disso, há algum interesse partidário? Para mim, está absolutamente evidente que negacionistas do clima estão querendo ter ganho político, né? O inelegível está querendo ter ganho político em cima das enchentes. Sendo que foi justamente o Sebastião Melo, um político do MDB, que não deu a menor bola para infraestrutura, um político do PSDB, o Eduardo Leite, que destruiu o Código Florestal e que não teve nenhum interesse nas obras de infraestrutura para segurar as enchentes, e foi o governo o Eduardo Leite estava alinhado ao ministério do Ricardo Salles, do Bolsonaro, que é um ministério negacionista do clima. Então, essas pessoas têm as mãos sujas quando o assunto estamos tratando das enchentes do Rio Grande do Sul. E são eles que estão tentando agora ter ganhos políticos quando eles têm culpa no cartório. Não culpa de ter enchente, mas culpa de não fazer o que é necessário antes das enchentes para minimizar o prejuízo, os danos. Isso eles têm culpa. Eles têm mãos sujas em relação a isso. E o Neto faz muito bem em defender a democracia, mais uma vez,
lembrar da democracia corintiana, da democracia dos clubes, lembrar que o Bolsonaro, um milico, um apologista da ditadura militar, e que uma figura como essa fazer politicagem em estádio de futebol diminui o estádio, diminui esse espaço, né? Diminui a luta de atletas como ele. E olha que a coragem dele, especialmente no tema da homofobia no futebol, é uma coisa que realmente não deveria surpreender. Deveríamos ter mais atletas como Neto, como Raí, que já falaram sobre isso e criticaram isso. Mas, lamentavelmente, no Brasil, os atletas que têm essa coragem são poucos. Mas quando eles fazem isso, atletas, ex-atletas, quando eles fazem isso, eles devem ser elogiados. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe, vira membro, apoiador ou faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.